Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no tema de hoje, teremos aqui no livro de Isaías 53, do 1 ao 5. Será que é possível identificar um cristão pela face? Então, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Isaías 53, do 1 ao 5. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o traço de Yahweh, ele cresceu como broto na presença de Yahweh, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Então, irmãos, vamos a refletir este título, este tema. Será que é possível identificar um cristão pela face? Se a gente for colocar este tema num contexto atual, ele se resume em uma coisa. Claro, sendo sincero e sendo autêntico, que contradiz a palavra, contrário do que Deus nos fala através da Bíblia. Atualmente, se identifica um cristão pela aparência, por sua face angelical, por sorrir, por simpatia. Isto colocando um termo presente, um termo atual, que acreditamos que seja esta forma de identificação à vista de um cristão. A palavra ela nos mostra o contraditório. Na verdade, vemos que Cristo, ele não tinha simpatia, ele não tinha aparência agradável. Até mesmo fala que era de se virar o rosto. Nada melhor do que a própria palavra ela nos dizer sobre isso, nos explicar sobre isso. Apesar de que não temos e não damos abertura para acreditar nesta real explicação do que é a face cristã. Se o próprio Messias, o próprio Cristo, ele não tinha aparência agradável. Claro que a palavra ela não diz que ele era feio. Isso se resume que ele não tinha aparência a agradar a olho humano nenhum. Que claro, se resume que ele não era bonito, ele era feio. Ele era desarrumado. Colocando o termo e colocando esta tese, esta explicação no nosso atual, vimos como prova que hoje quanto mais se expor à aparência agradável, mais acreditamos que ali que existe o cristianismo.
que ali é que existe a perfeição, o agradável. Claro que colocando já o que agrada a meus olhos é o que faz bem para a alma. Que isso, teologicamente, não se explica isso, não existe isso. Na verdadeira doutrina não existe, na verdadeira palavra, na reta, não tem como existir isso. Se Isaías 53 ele já mostra a verdade, colocando o termo cristianismo. Será se identificamos um cristão pela face, é fácil identificar? Bom, claro que não, né? Não tem como a gente querer continuar a discutir, a afirmar que tem como identificar um cristão pela face. Claro que existem pessoas que morrerão querendo discutir sobre isso e afirmar sobre isso, que temos que viver de aparência agradável para mostrar a nossa conduta, o nosso cristianismo. Sempre tem, sempre teve e vai ter até o final pessoas que vão lutar por esta causa. Claro que é uma causa que não vai levar a nada e não explica a real situação. Perante aí Isaías 53. Não é nenhum modismo criado pelos góticos cristãos, não é nenhum achismo, não é nenhuma filosofia, não é nenhuma ideologia para que nós que vivemos nesta comunidade vivamos de aparências exóticas ou diferenciais, ou para chamar atenção, para confundir mentes. Claro que mentes fanáticas religiosas. Não é isso. Não é isso. Até porque Isaías 53 ele é colocado como uma característica. Claro, falando em colocado característica, sempre em postagens, em imagens e fotos colocadas do canal, sempre é colocado Isaías 53, porque exatamente o cristianismo atual ele prega o agradável aos olhos, contradizendo Isaías 53, que Isaías 53 mostra o contrário, claro, contradiz. E nós não dependemos disso, nós, né, que congrega nesta igreja, não existe este ponto que fundamentaliza esta ideia de que a aparência é que é o cristianismo. Necessitamos de boa aparência para ganharmos o reino do céu, dizendo que somos igrejas e que somos congregados, irmãos, e ali é que é a perfeição. Não existe, que conosco, nossa vida não existe isso, até porque nos orientamos pela palavra. Existe Isaías 53 para provar que não é nós que queremos provar nada, é a palavra de Deus que fala para nós, que nos orienta. Claro que um cristão de verdade ele não tem que se orientar por mim, por alguém, por ninguém não. Ele tem a palavra dele em suas casas. Todos temos a palavra de Deus para nos orientarmos. Claro que é muito bom ter uma pessoa também para ajudar a chamado manusear a palavra, alimentar, aumentar a nossa fome por buscar a verdade. Então, irmãos, Isaías 53 ele deixa claro, afirmando a realidade de que não é possível identificar o verdadeiro cristão pela face. Vimos como que Cristo
era, vimos, digo, através da palavra. Que claro que não existe mais ser humano que consiga provar a 100% a característica física de Cristo, por mais que arqueólogos, cientistas, pesquisadores lutam para afirmar concretamente a total porcentagem de certeza da aparência de Cristo. Claro que todos nós hoje, independente de religião ou não, temos os fatos históricos em nossas cabeças, por filmes, por documentários, de que como que era fisicamente a aparência do povo da época de lá, nas terras de Israel, por aquelas regiões que, claro, até hoje existem ser humano por lá, até hoje existem ser humano. E se tratando de ser humano, o ser humano da aparência da época, que Cristo, na sua união hipostática, ele foi ser humano. Ele teve pele, ele teve cabelos, ele teve... Enfim, ele foi humano. Ele existiu em forma humana. Então, ele nasceu de lá. Ele foi descendente, falo a parte física dele, a união hipostática humana dele. Ele veio de lá, da terra de lá. Ele se gerou por uma mulher de lá, Maria. Então, a característica física dele é de lá. É do povo de lá, da região. Palestina, aquelas regiões, Palestina. Então, irmãos, vimos hoje alguns lugares, algumas entidades religiosas mostrarem a face de Cristo de uma forma muito agradável, muito bela, muito perfeita. Agora, claro, se formos buscar o que Cristo realmente acha disso, ele vê isso, se ele se sentiria bem nesta criação, digo, da face perfeita, agradável ao nosso olho humano. Eu particularmente, dentro do discernimento no Espírito Santo, eu afirmo que ele não se sente feliz, porque ele vê que nós estamos nos enganando, ele vê isso. A minha sensibilidade cristã, ela fala isso, ela sente isso, que ele não fica feliz em ver que criamos imagens agradáveis ao que eu quero, ao nosso ego, para com ele, para com Cristo. O Cristo de Isaías 53, que subia como renovo, mas não era bonito, não tinha boniteza. A palavra de abra sua Bíblia 2, 10, 100, 1000 vezes, mas você vai ver a mesma coisa. Do começo ao fim, Cristo era feio, ele não agradava ninguém, ele não tinha simpatia. Não tem como continuar a discutir um assunto que a própria palavra nos ensina, ela nos direciona, ela deixa claro para nós como que era a face de Cristo. Se ele era bonito, se ele era feio, se ele era médio, se ele era mais ou menos, como até hoje existem discussões aí diversas e sempre querendo provar como era, como não era a face de Cristo. Mas aqui, Isaías 53, ele nos explica, para tirarmos esta dúvida aí que a maioria vai levar até seu túmulo,
seu local de descanso carnal, que ali virará pó. Então, não tem como fugir da realidade. Não tem como a gente se enganar. A gente se enganar com que Cristo ele era bonito, ele era loiro, ou um moreno lindo, bonito, agradável ao meu olho. Não tem como a gente discutir. A gente está acreditando nisso. Claro, respeitando quem ou qualquer entidade religiosa que criou isso, ou que permanece, ou que vai permanecer, sempre respeitando. A questão é, a Bíblia, Isaías 53, a questão é a palavra direcionando a realidade para um cristão ou para quem quer ser cristão. Claro que temos a liberdade de querermos ser cristão ou não querer ser cristão. Temos toda a liberdade. Ou até mesmo ser do inimigo. Um luciferiano, vamos dizer assim. Ser do inimigo. Temos a liberdade. O próprio inimigo, ele não nos obriga. Ele não nos obriga a seguir ele. Não existe na Bíblia que o próprio inimigo nos obriga a seguir ele. A ser um luciferiano. Não. Ele joga suas ideias, suas iscas, suas armadilhas. Claro que facilitando tudo para nós, para o nosso ego, para o nosso bem físico, material. E a gente vai cair, a gente se deixa. Falando do inimigo. A Bíblia diz isso. Até porque não é de a gente estar culpando e continuando errando, falando do inimigo. E colocando culpa nele, errando. Se temos a Deus, se temos a Cristo, para buscarmos a Ele e nos entregarmos a Ele e sair do que é ruim, do que não agrada. E deixar o inimigo muito longe, muito afastado, mas a gente não tem uma boa escolha. Geralmente a gente não tem uma boa escolha. Digo, a boa escolha o lado do nosso Pai Criador. E o de Revaver. A gente tem a escolha, qual é? Seguir o inimigo, o que ele oferece. Aí vem os resultados, né? Aí vem os resultados. E claro, colocando, em se tratar de face, ou inimigo, em se falar de Lúcifer. Lúcifer o que significa? Anjo de luz. Lúcifer, um inimigo do todo Criador poderoso, ele era um anjo celestial, ele era um ser celestial, claro que bonito, claro, um anjo de luz, mas como ele se rebelou, ele fez rebelião contra o todo-poderoso Pai Criador, aí ele foi expulso. De onde? Claro, do reino celestial. Mas, voltando à parte face, característica facial, colocamos e provamos dentro da palavra que ele não se manifesta em coisas feias. Isso não existe, não existe na Bíblia. A literatura foi a responsável para criar esta face do inimigo do Pai, de chifre, enfim, essas coisas que a gente acha que realmente é feia, que ali é o inimigo. A literatura criou esta face para o inimigo de Deus, de chifre, feio, de rabo, enfim, literatura. Aqui falamos a realidade, o que é correto. A literatura. Então não vivemos de literatura. Nós, os góticos cristãos, não vivemos de literatura, e sim da realidade. Que doa, que faça sofrer, que seja feia ou que seja bonita, mas procuramos viver da realidade e não da falsidade, não da literatura, porque literatura não leva a nada. Primeiro que Cristo nunca foi literatura. Para nós não, né? Para nós não. Então procuramos viver a realidade. Seja na situação de face, seja na situação de vida, de direcionamento, de visual,
de aparência. Na verdade, a aparência cristã, a verdadeira aparência cristã é aquela que não debocha, que não escandaliza e não infringe direitos e regras nenhuma dos nossos irmãos e principalmente, primeiro, os ensinamentos do Pai, o Criador. Estas sim são características de um verdadeiro cristão. Não é a face angelical não, a boniteza, o superficialismo, a maquiagem, não. Isso não tem nada a ver com a provação, com a prova cristã. Isso não existe. Tá? Usando o termo, sinto muito que isso não agrade a maioria. Só que Cristo, a missão dele não foi vir para agradar a maioria. Isso a gente já sabe. Existem até filosofias criadas em cima, frases criadas em cima disso. E não veio, imagine eu agradar. Quem sou eu para querer agradar todo mundo? Somos cansados de ver frases e frases e frases com relação a isso. A não agradar todo mundo. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Até se torna normal no nosso dia a dia. Este tipo de frase. Então, irmãos, teologicamente, temos a prova de que Cristo, ele não era agradável, digo em aparência, ele não era simpático, mas sim autêntico, sincero, fiel ao Pai, ao seu Pai, e determinado a cumprir sua missão, levando as nossas chagas, levando os nossos ferimentos, procurando e levando os nossos pecados. E chegou aí ao madeiro, dizemos, a cruz, e chegando à sua morte física e ressurreição, para provar para nós, que Ele, só Ele, é o Salvador. Só Ele é a direção. Até falando sobre o vídeo anterior, só Ele é a ligação, é o que liga, é a ponte. E não rituais, e não hábitos religiosos, não. Isso não existe na Bíblia. Tá? Por mais que continuam fazendo isso, vivendo isso, crendo que é assim, que tem que ser assim, mas claro, todos nós temos o direito de caminhar onde queremos, como queremos. Deus dá o nosso livre-árbitro para isso. Agora vamos ver no final. A questão é, o final, a recompensa, o galardão, vamos ver o final. Então, irmãos, não é à toa que nós, os góticos cristãos, buscamos viver da forma que vivemos. Não é à toa, não é obra de nossa literatura, do que queremos, do que achamos. Até porque não nos preocupamos com o que alguém acha de nós. Claro que ninguém tem que achar nada de ninguém, tem que, no mínimo seria provar, no mínimo. Então, como nós damos a satisfação total a Cristo e ao Pai Criador, então não nos preocupamos com o ponto de vista externo, dizendo que somos sociáveis, procuramos conviver dentro da irmandade cristã com todos, não é só esse nem aquele, com todos, respeitando, ajudando, seja em qual for a necessidade, a todos, independente de classe, de cor, de hábitos, de instituição religiosa, a todos. Esta é a nossa vida de góticos cristãos. É sermos verdadeiros irmãos. É buscarmos ser.
Claro que nem sempre conseguimos ser, nem sempre conseguimos ser. Na maioria das vezes, por causa do outro lado, e não exatamente pelo nosso lado, mas por causa do outro. Aí vem a parte que nem sempre conseguimos estar ali, junto ali. E muitas das vezes temos que nos afastar. Muitas das vezes temos que nos afastar para não piorar a situação. E claro, até mesmo pelo respeito. Por amarmos nosso inimigo, nosso irmão, é que muitas das vezes temos que nos afastar. A Bíblia fala muito disto, Mateus 10:34 fala disto claramente, claramente. Então, tudo dentro da autenticidade, da veracidade, da humildade, simplicidade, lealdade, à palavra de Deus, ao que Ele nos pede, não a mim, não a homem nenhum, porque homem nenhum não tem poder de nada, não existe isso. Não existe homem ter poder de nada. Se ele não tiver o discernimento, o conhecimento e manter o pé no chão, dentro da conduta da verdadeira palavra, a salvação, então ele não consegue herdar poder nenhum. Poder nenhum. Até porque o dom da graça já se diz ser um poder muito grande. Né? A condição de levar a palavra é um poder muito grande. Agora, claro, que não tem como ser qualquer um. Não tem como eu querer conduzir a palavra, direcionar a palavra, como eu era antes. Não tem como. Claro que financeiramente, fisicamente, superficialmente, eu não mudei nada. Claro que isso aí para Deus não interessa, não importa. O que importa é meu renascimento, meu batismo pelo Espírito Santo, meu reconhecimento ao único Salvador e ali trilhar a missão, o caminho. Aí vamos ver o final. Tá? Do que eu vou merecer e do que eu não vou merecer. Aí só o Pai sabe, só o Criador de todos nós, de tudo, sabe disso. Então, irmãos, Isaías 53, ele é bem claro, tá? E diante desta nossa reflexão, você deve pegar a Bíblia, a palavra, e ler várias vezes para refletir aí na sua casa, tá? Além de nosso vídeo, além de nossos vídeos, tá, irmãos? E a certeza é, não devemos julgar ninguém por aparência, não existe isso na Bíblia. Não devemos subestimar ninguém, que o tema do próximo vídeo, não subestimar as pessoas. Fique na paz de Deus, que aqui estou encerrando o vídeo. Uma grande bênção e até o próximo vídeo.